noite, podeis assentar. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande estar aqui. Eu amo essa casa, eu amo vocês, inclusive estou com saudade aí das alunas e acredito que assim que passar mais essa pandemia, nós vamos estar juntas, concluindo aquela jornada que começamos, e eu creio que o melhor de Deus está por vir. Amém? Glória a Deus. Eu vindo para cá, eu já fui notificada que teve um acidente muito feio ali na pista, e todas as duas pistas estavam interditadas. E aí eu parei, pensei e falei assim, é melhor ligar para a pastora, falar que não vai ser possível, não é a vontade de Deus, e amém, glória a Deus, aleluia. Vocês já viram que quando vai chegando o final do ano, você vai ficando desgastado? Quando vai chegando o final do ano, você fica assim, meu Deus, que esse ano acabe logo, que comece o ano novo, porque no ano novo vai vir um novo gás. E não é nada disso, não é nada disso. Se você não se esforçar, o negócio não vai acontecer. E eu estava pensando, eu poderia sim ter pego o telefone, ter avisado para ela, falado, eu não vou conseguir chegar, porque você já passa por uma tensão terrível, né? Você está aqui em cima, é uma responsabilidade muito grande. As perninhas da gente tremem quando olha para vocês. E aí você já fica tenso vindo de lá para cá, aí o negócio fica mais tenso ainda. Mas eu estava observando e meditando, você sabe qual é a diferença entre um vencedor e um perdedor? Porque o perdedor, quando ele vê a adversidade, ele se agarra a ela. Ele se agarra a ela e coloca a culpa nela, mas ele não assume que ele pode se esforçar mais, que ele pode ir mais além. Todos os homens e mulheres da Bíblia que foram bem-sucedidos, eu acredito que no momento da adversidade, eles falaram, eu vou dar mais um passo, eu vou ir além, no poder, no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, lá em Tiago, ela vai falar conosco que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, que a mim, que a você. Então todos nós passamos por adversidade, todos nós ficamos cansados, todos nós nos entristecemos às vezes, não vemos saída, mas uma coisa é certa, o Senhor dos Exércitos é aquele que nos fortalece. O que nós precisamos é determinar, eu vou conseguir, eu vou avançar, eu vou me dedicar mais, e foi isso que eu fiz. Eu coloquei na mão do Senhor, eu falei, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Se eu não estiver lá para trazer a mensagem, outra pessoa vai se levantar, porque o Teu reino não para. Nada pode frustrar os planos de Deus. E quando você saiu do seu lar, sabe o que aconteceu? Deus já tem algo preparado para você. Seja através da minha vida, seja através da vida da pastora, seja através de quem for. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas tu imagina a honra de eu sair de Xerém, passar por todo esse transtorno e chegar aqui, Deus me usar, e você falar assim, Deus usou aquela mulher para mim. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te usar para alguém. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja dentro da igreja, seja o lugar que você passar, Deus quer te usar. Mas para Ele te usar, a primeira coisa que você precisa é entender que adversidades virão, mas maior é o que está conosco. Que nós estamos numa jornada, e essa jornada, o Senhor antes de partir, Ele falou assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu, Ele está garantindo que nós vamos vencer também. Porque Ele passou por todas essa adversidade, para quando eu e você dobrássemos o joelho e falasse assim, Senhor, está difícil, está doendo, eu estou arrebentada. E Ele falar, eu sei, filha, eu já passei por isso também, mas eu estou aqui
para te abençoar. E Ele deixou o doce Espírito Santo para nos consolar, para nos guiar. Então eu não sei de que forma você atravessou essas portas hoje. Eu não sei qual tem sido a sua jornada, o que você precisa romper, qual é a chave que você precisa receber para que antes do final do ano dê uma virada na sua vida. Que você não espere o próximo ano vir. Você não espere 22 entrar na sua vida, mas que você comece agora, hoje, já, a viver o sobrenatural de Deus. Porque Deus, Ele não precisa de circunstância, Ele não precisa de presidente, Ele não precisa de moeda forte, Deus não precisa de situação, Deus não precisa de virada de ano, Ele pode fazer aqui e agora. Sabe aqueles sonhos e projetos que você está há anos esperando uma resposta? A tua resposta pode vir hoje. Tudo vai depender do que você vai fazer com aquilo que você ouviu hoje. Porque o mais importante não é aquilo que nós ouvimos, é o que nós decidimos fazer com aquilo que ouvimos. A minha vida, ela só mudou o dia que eu comecei a ouvir algumas coisas que impactou a minha vida. E eu falei, peraí, chega, eu preciso mudar de vida e eu vou mudar agora. E eu comecei a mudar. Mas todas as vezes que eu queria mudar, eu jogava uma porcentagem para a mudança muito alta. E eu não conseguia. Eu me frustrava. E todas as vezes que eu me frustrava, aí me paralisava muito mais. Aquela dor, aquela sensação de fracasso, era tão forte na minha vida que eu não conseguia avançar. Até que um dia eu entendi que se eu colocasse metas mínimas na minha vida, eu iria avançar. E eu passei a fazer isso, colocando 1% a cada dia. E sabendo que teria dia que eu ia trair até aquele 1%. Mas quando eu traísse, o que eu deveria fazer? Levantar no dia seguinte ou na mesma hora e recomeçar. Porque recomeçar é nada mais, nada menos da chance de fazer melhor do que fez da primeira vez. Então Deus nessa noite vai nos dar a chance de recomeçar sonhos e projetos que estão paralisados, sonhos e projetos que estão frustrados, sonhos e projetos que Ele está com a mão estendida para nos abençoar. Mas eu quero dizer uma coisa para mim e para você, não depende só de Deus. Deus, Ele vem, Ele te apoia, mas Ele quer ver o teu mover e o teu agir. Precisamos entrar com o nosso lado humano, porque o sobrenatural, o extraordinário, aquilo que o homem, ninguém pode fazer, Deus vai fazer. Então nós precisamos nos conscientizar, e a nossa vida vai ser sensacional, e não vai precisar nem de 22 entrar, porque você é um mulheraço. Deus te chamou não para ficar procrastinando, Deus te chamou não para ficar paralisada, mas Deus te chamou para viver o melhor tempo da sua vida. Assim como Ele disse, seja feito na terra, assim como é feito no céu. É isso que Ele está nos propondo nessa noite, que nós tragamos o céu para a terra, e que nós vivamos o espetacular, o extraordinário. A mensagem que eu quero falar com você nessa noite, não vou usar muito a Bíblia, eu quero mais conversar com vocês. Eu quero falar a respeito de mulheres de sucesso. O que é uma mulher de sucesso? Mulher de sucesso é uma mulher que ela é magra, que ela é inteligente, que ela tem um bom carro, um bom casamento. O que para vocês é uma mulher de sucesso? O que para vocês significa sucesso? Eu quero estar compartilhando um pouquinho com vocês, porque eu tenho 49 anos de idade, ano que vem completo 50, vocês têm noção do que é isso? É meio século. Meio século, gente, é algo assim, muito forte. A pessoa está viva há meio século, e nesses 49 anos, o Senhor tem me despertado para me atentar para algumas coisas, algumas mudanças,
Por exemplo, eu estou mexendo na minha estética, meu nariz era um ladrão de oxigênio. As pessoas que estavam ao meu lado precisavam de quase ser entubadas, porque ele roubava todo o oxigênio do ambiente. E eu falei, eu posso mudar isso. Por quê? Porque o Senhor deixou médicos na terra, o Senhor deixou sabedoria, e eu estou mudando isso. Mas não adianta mudar o exterior, sendo que o teu interior não está legal. Então eu vou trazer algumas chaves aqui, para que a gente venha meditar a respeito de sucesso. Primeira coisa, sucesso é consequência de um processo. Vamos repetir, para ficar bem gravado? Sucesso é consequência de um processo. Então, todos nós que queremos ter sucesso na vida, a gente vai precisar passar por um processo. Igual, por exemplo, quando eu olho essa palavra aqui, eu me lembro de H. H era uma mulher que era escrava. A palavra de Deus diz que aquela mulher, ela era humilhada, aquela mulher não tinha direito. O dia que ela se sentiu alguém na vida, porque ela nunca teve nada, ela nunca teve direito de ir e vir, ela nunca teve uma roupa nova, ela nunca teve nada. Ela tinha obrigação na vida, o direito dela era não ter direito. Isso que era o direito dela. Até que um dia a sua senhora olha para ela e vê que ela poderia fazer muito mais do que os afazeres domésticos, do que tudo aquilo que ela já tinha que fazer, mas ela poderia gerar um filho que seria da sua senhora. E quando aquela mulher que é tão desvalorizada, aquela mulher que nunca teve nada, se vê numa situação que agora ela está grávida do patrão. Ou seja, o seu filho vai ser nada mais, nada menos dono de tudo aquilo ali. Olhava para Sara e falava assim, daqui a pouco essa velha morre. Quem que vai mandar no pedaço? Euzinha. Só que se empolgou demais. Por quê? Porque tem pessoas que elas não podem subir o nível dela. Ela tem que se manter ali. Mas olhando com um olhar de empatia pela pessoa, você para analisar. Olha o que aconteceu com a vida dessa mulher. Eu não sei como, não sei o porquê ela se tornou uma escrava. Mas ela era uma escrava. Então, se a gente olhar, observar o que as pessoas fazem com a gente às vezes, se a gente olhar com um olhar de amor, de misericórdia, como Cristo olharia para cada um de nós, o que nos dá a pensar? Poxa, deixa eu parar para analisar o que essa mulher já passou na vida. O que essa mulher sofreu até chegar até aqui? O que fizeram com ela? O que levou a ela a se tornar uma escrava? Talvez quem precisava defendê-la não defendeu. O que aconteceu com a família dessa mulher? É o que muitas vezes a gente precisa colocar na ponta da nossa balança, na ponta do lápis, o que anda fazendo conosco as pessoas. Porque uma coisa eu tenho aprendido, só fere quem está ferido, só machuca quem está machucado. E se nós tivéssemos a sensibilidade de pararmos para olhar o que aquela pessoa passou, qual é a adversidade que aquela pessoa está passando naquele momento, ou já passou, qual é a carga que ela carrega, quais são os traumas que ela carrega, a gente poderia ser um cristão muito melhor. Porque Jesus, quando ele olhava para as pessoas, ele, além do olhar de misericórdia, ele via aquilo que aconteceu na vida da pessoa. E ele poderia se colocar no lugar da pessoa e amá-la ainda mais. Então essa lição fica para mim e para você. Essa mulher, ela fica soberba quando ela olha e se vê grávida do filho do patrão, e ela pensa que ela vai herdar tudo aquilo. Mas Abraão, ele tinha um amor tão grande por aquela mulher, que quando aquela mulher vai reclamar com ele, o que ele fala? A serva é tua, faz o que você bem entender. E aquela mulher não aguenta, e ela foge. E isso fica outra lição para mim e para você. Pessoas que têm tentado fugir do processo. Ela não poderia sair com o filho
do patrão dentro do seu ventre. Porque ela, querendo ou não, ela foi inserida numa situação e agora ela precisava avançar. Talvez você não escolheu para nascer, porque é o que muitas pessoas falam: eu não escolhi para nascer, eu não escolhi ser dessa família, eu não escolhi estar nessa situação que eu estou, mas você está. Então não adianta tentar fugir do processo, não adianta tentar fugir da situação, é melhor encarar, é melhor observar e tirar o melhor proveito que você puder, porque Deus é contigo. Essa mulher, ela foge e ela vai ser encontrada pelo anjo do Senhor, pelo próprio Senhor, no poço. E o anjo pergunta para ela: Agar, de onde vens e para onde vais? E essa é a pergunta da noite: de onde você veio e para onde você vai? Talvez você esteja olhando e você fala assim: eu não aguento mais orar pelo meu marido, eu não aguento mais orar por um namoro, por um rapaz decente, eu não aguento mais orar por um emprego, eu não sei qual é a tua adversidade, só que eu estou te dizendo, não adianta fugir. Por 27 anos da minha vida eu passei fugindo do processo, porque eu não queria passar por aquilo ali, porque era doloroso demais. Mas a melhor coisa que eu fiz foi entender que sem passar por esse processo, eu não conseguiria avançar na minha vida. E o que eu fiz? Eu me entreguei. Falei: Senhor, está difícil, está doendo, mas eis-me aqui. Eu não queria que a minha mãe tivesse tomado 300 ml de soda cáustica. Eu não queria que ela tivesse tentado suicídio, eu não queria que ela tivesse gritado comigo, eu não queria que o meu pai tivesse falado um monte de coisa para mim, eu não queria que muitas coisas tivessem acontecido. Mas o que eu pude fazer? Nada. Por quê? Porque a situação quis que fosse assim. E hoje eu agradeço, porque se eu sou um mulheraço hoje, foi pelas adversidades que eu passei. Se eu sou um mulheraço hoje, foi porque eu entendi que fugir do processo não ia me levar a lugar nenhum. Mas o dia que eu encarasse e falasse assim: tá bom, eu tive uma mãe doida mesmo, tomou veneno mesmo, morreu, mas eu posso fazer diferente, eu posso ser um mulheraço, eu posso olhar para a adversidade e falar: eu não tomo veneno. Sabe o que eu faço? Eu dobro o meu joelho e oro. Eu não tomo veneno. Eu não vou gritar com as pessoas. Muito pelo contrário, eu vou falar mais baixo. Ao ponto de eu falar: o que você está falando mesmo? Não, é porque você está falando muito alto. Vem para o mesmo tom que eu. Sabe? Porque quando um não quer, gente, dois não brigam. E quando a gente começa a colocar as coisas na mão de Deus, a tratar com paciência, com sabedoria, com discernimento do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? O Senhor, Ele julga a causa. Mas se você está de um lado gritando, a pessoa está de outro lado gritando também, quem que Deus vai se levantar em causa de quem? Mas quando você coloca um freio e começa a deixar Deus agir, aí sai da frente, porque amontou a brasa sobre a cabeça. É fácil? Não, não é fácil. Mas depois que inventaram o tá difícil, nunca mais ficou fácil. E eu quero dizer para mim e para você, que todas as vezes que eu falei: não está fácil não, pior ficou. Agora, todas as vezes que eu falei: eu vou, e eu tenho ido, e a minha vida tem avançado, a minha vida tem concluído, um pouquinho de cada vez. Aquela sensação de frustração, de tristeza, de amargura, isso está saindo, cada dia sai uma tonelada, de tanto lixo que eu juntei ao longo do tempo. E essa mulher, olha que coisa linda, é melhor obedecer do que sacrificar, já diz lá em Samuel. E a gente precisa entender
que tem muitas vezes que a gente só está sacrificando, a gente não está obedecendo, enquanto que o Senhor está falando, obedeça, porque você vai ser muito mais próspera, obedeça, porque eu vou te dar mais vitória do que sacrificar. Quantos sacrifícios você tem feito? Eu, por exemplo, eu nem jejuar eu sabia. Eu jejuava, falava assim, Senhor, agora eu vou entrar num propósito, hein? Mas esse propósito eu estou sentindo que é bênção. Parava, olha, Senhor, meu propósito contigo eu vou parar de comer à meia-noite e só volto a comer no meio-dia do dia seguinte. E eu quero, vamos supor, o Cláudio transformado. Porque eu achava que o problema era ele, tá? Já fiz muitas campanhas. Hoje em dia eu falo, ai meu Deus, se eu pudesse voltar atrás nessas campanhas. Eu já tinha evoluído tanto nessa minha vida. Por quê? Porque eu falava assim, esse homem, ele é uma pedra que amarraram no meu tornozelo e me lançaram no mar para me ficar lá no fundo, porque todos sabem o potencial que eu tenho, mas ele veio para me destruir. Você vê a mentalidade da pessoa. E aí, eu fazia esse propósito com o Senhor. Aí eu olhava e falava assim, ainda dá para comer mais alguma coisa. Tipo assim, 2 minutos para meia-noite eu ainda estava comendo. Aí, acordava tipo 10h30, 11 horas, ou 11h30, porque é para o jejum acabar rápido. E já acordava indignada. Indignada porque não fizeram isso, indignada porque não fizeram aquilo. E contando a hora já de tomar o café, porque eu sou igual um monstro, eu já levanto já comendo, entendeu? E aí eu ficava olhando aquilo até a ficha cair. Gente, isso é um sacrifício de quê? De tolo. Porque como que Deus está aceitando um negócio desse? Só se for pela infinita misericórdia mesmo. O que era para me estar fazendo? Me consagrando mais, lendo mais a palavra, sendo o mais dócil possível, dominando a minha carne. Mas eu perdi muito tempo. E era só obedecer os ensinamentos que Deus fala. E o interessante é que quando essa mulher, ela ouve o anjo falar, ela vai ali, ela ouve tudo aquilo, as promessas que o Senhor faz, olha, de ti também sairá uma grande nação. E ela conversa com o anjo, e ela ouve quantas promessas o Senhor já fez na sua vida. E elas estão paralisadas. Por quê? Porque você precisa parar de fugir, você precisa de parar de sacrificar e obedecer. Porque quando aquela mulher, ela obedece, ela retorna para a casa da sua senhora, e ela vai ali terminar aquele processo, sendo humilhada, vendo o filho dela, nunca teve uma festinha para ser desmamado, mas ela vê o filho da patroa recebendo uma festa para ser desmamado, e ela passa por mais uma humilhação, que é ser mandada embora da festa. E ter um homem rico como Abraão, que lhe despede, ela e seu filho, no deserto, com simplesmente um pedaço de pão e um odre de água. Deixa eu te dizer uma coisa, volta, te humilha, nesse processo que você está passando, e saiba que vai ser a última vez que você vai ser humilhada. Porque a partir de agora é o Senhor dos Exércitos que está cuidando de você, que está velando por você. Mas você precisa entender que existem coisas que Ele não vai fazer por você, como ir lá colocar você para fazer o processo. Não, Ele não vai fazer isso. Ele vai contar com você, com o seu bom senso, que você precisa terminar essa jornada que você começou. Você precisa ser mais forte do que você tem sido. Você precisa reunir todas as suas forças e lutar, porque precisa ser concluído esse processo. E com certeza, não importa se o que você tem na sua mão é só um pedaço de pão e um odre de água para você atravessar um deserto que você não sabe nem quantos quilômetros tem.
Mas uma coisa é certa, o Senhor vai prover na sua vida. E os inimigos que tentam te envergonhar, que tentam trazer você aqui, ó, no cabresto, só te dando um pouco de água e um pedaço de pão, essas pessoas, eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Mas para ver a glória de Deus na sua vida, é necessário obedecer e não sacrificar. Muitas de nós temos só sacrificado. Tem pessoas com religiosidade, e eu não vou julgar ninguém, cada um tem a sua mentalidade, Deus requer algo de cada um. Ela está sacrificando na roupa, ela sacrifica no cabelo, ela sacrifica em tantas coisas, e a vida não anda. Porque enquanto tão somente, Deus quer o quê? Obediência. E a partir do momento que essa mulher, ela obedece, ela vai passar por mais uma situação, porque quando a gente pensa que não pode ficar pior, vai ficando pior ainda. Mas vai ficando pior, é para forjar um caráter de força na nossa vida. É para forjar um mulheraço. Não é para te matar. Essa luta, ela não está vindo para te matar, mas essa luta, ela está vindo para te fortalecer. Porque nós estamos vivendo um tempo que ninguém sabe onde que isso vai parar. Quando você pensa que a pandemia está passando, o que acontece? Surgiu agora uma nova variante e está matando mais. E o que você vai fazer? Você tem que ser forte. Porque eu estou vendo que somente os fortes e adaptáveis é que vão sobreviver a tudo isso. Então você que fica assim, Mary, mas eu não aguento. Eu não consigo. Para, risca isso do seu caderno, risca isso do seu vocabulário e coloca: eu sou um mulheraço, eu estou sendo forjada pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai me levantar nessa nação, nessa terra, nessa casa, nessa igreja, nessa cidade, nesse país, seja onde for. Você é um mulheraço, porque você decidiu que você vai concluir esse processo, você decidiu que você não vai fugir mais, você decidiu que você vai obedecer e não sacrificar. E quando essa mulher, ela obedece, ela já não passa mais a ter que se preocupar, só que ela ainda não sabe disso, porque ela ainda não conhece Deus da maneira que Ele vai se apresentar para ela. No momento de tribulação, a gente não consegue enxergar o tamanho do nosso Deus, a gente só enxerga o tamanho do problema. Ela se afasta do menino, e o que ela faz? Ela vai chorar. Ela vai chorar, porque ela não quer ver a morte do filho dela. Mas o que ela não sabe, que o Deus que tudo vê, que é assim que ela intitulou Ele, o Deus que me vê. O Deus, Ele está te vendo. Ele te vê desde o ventre da sua mãe. Em momento nenhum, Ele piscou e te deixou desamparada. Se você está vivo até hoje, é porque a mão forte do Senhor tem te sustentado. Se você está de pé até hoje, é porque Ele tem te sustentado. E Ele vai continuar te sustentando. E essa mulher, ela chega ali e ela chora. E o Senhor fala para ela: Agar, para de chorar, porque o Senhor já ouviu a oração do teu filho. Quando a gente olha para Abraão e vê um homem tão rico, e despede o seu filho e a Agar, somente com um odre de água, e somente com um pedaço de pão, a gente fica admirado. Mas aquele homem, ele deu o que a traça nunca pode roubar, o que o homem nunca pode ter, roubar dele, foi intimidade com Deus. Às vezes você olha para você e fala assim: o que eu posso dar para o meu filho? Por muito tempo eu achei que carro, dinheiro, roupas boas, mas o que eu posso dar para os meus filhos? É intimidade com Deus. É a palavra de Deus cravada no coração, na mente deles. Isso eu posso dar para os meus filhos. Então, nós precisamos de entender
que essas coisas aqui na terra, elas são passageiras. Mas a palavra do Senhor, ela nunca vai passar. Porque o que Abraão tinha de mais valioso, ele deu para Ismael, que foi palavra com Deus. Porque no momento de angústia, no momento de aflição, o menino clamou o Senhor ouviu a voz dele e fez o quê? Falou para Agar, abre teus olhos e vê o poço. A Bíblia não diz que o Senhor abriu um poço ali para ela, o poço já estava ali, ela não conseguia enxergar, como você e eu muitas vezes não conseguimos enxergar a saída, mas a saída está ali, e o Senhor, Ele quer arrancar as escamas dos nossos olhos, Ele quer nos fazer prosperar mesmo no deserto, porque para Deus não existe circunstância. O que nós precisamos é ter confiança em Deus. O que nós precisamos é buscar a palavra. O que nós precisamos é viver a palavra. E não nos esquecermos de obedecer ao invés de sacrificar. E que possamos passar agora para o segundo ponto. Vencedor é aquele que sobrevive ao processo. Todos aqueles que sobrevivem, ele é um vencedor. Eu sou uma vencedora porque eu sobrevivi a minha mãe ter tomado soda cáustica. Eu sou uma vencedora porque eu estou aqui, eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso porque eu quero compartilhar a minha história com outras pessoas, para que você entenda, não importa o que você passou na sua infância, a sua infância não vai definir o adulto que você vai ser no futuro. Você tem o poder, através do Espírito Santo de Deus, para mudar a história da sua vida. E para você ser um vencedor, você precisa sobreviver a este processo. Você precisa se alimentar no Senhor. Você precisa entender que isso não veio para te matar, mas veio para te fortalecer. E isso aqui me lembra de José. José, quando ele estava na casa dele, ele foi traído pelos seus. Isso te lembra alguma coisa? Quando você está dentro de casa e pessoas se levantam contra você? Pessoas que eram para te amar, para te proteger, mas elas se levantaram contra você. Talvez seu pai, que era para ter cuidado de você, te sustentado, não te sustentou e talvez até abusou de você. Só que o que aconteceu lá atrás não pode definir o seu futuro. Nós olhamos para um José que ele foi vendido, um José que foi caluniado, nós olhamos um José que tentaram contra ele, mas você não fala de José dessa maneira. Tu fala do governador do Egito, tu fala do vencedor. Por quê? Porque foi um homem que sobreviveu ao processo para chegar lá no alto. O que Deus está te levando? Lá para o alto. Deus está te levando para lugares altos que talvez você nunca imaginou, como eu nunca imaginei, está falando aqui para vocês. Isso nunca fez parte dos meus sonhos, nunca fez parte de eu imaginar o que Deus poderia fazer comigo, nunca fez, mas eu estou aqui. E por que eu estou aqui? Eu estou aqui simplesmente porque eu sobrevivi. E você vai sobreviver também. Agora, a partir do momento que você ficar, porque o meu pai fez isso comigo, que a minha mãe, e isso, choramingando pelo que passou, gente, vai ficar difícil. Porque nós precisamos entender que se eu passasse esse microfone aqui para cada um vai ter uma história triste para contar. Só que a gente está o quê? Numa competição de desgraça? Para saber quem sofre mais, quem sofre menos? Pelo amor de Deus, vamos reagir como José reagiu. José foi vendido, a proposta era para ser morto, mas alguém teve misericórdia e falou, não mata não, vamos vender. Mas alguém teve misericórdia por quê? Porque a mão forte do Senhor estava sobre ele. Como a mão forte do Senhor está sobre a sua vida. Você pode me falar, eu fui abusado, não interessa, mas você está aí? Pode estar em frangalho. Por quê? Porque nós temos aquele hábito de sempre agarrar o que é pior.
Eu, de vez em quando, eu abro o meu Instagram e estou lendo. Ai, Mary, você me inspira. Mary, você é tão legal. Mary isso, Mary aquilo. Aí outro dia, você é muito chata. Aí eu fiquei o dia inteiro martelando no quê? No você é muito chata. Cara, mas foi um comentário. Foi trocentos comentários bons, mas um você é muito chata que me marcou. Gente, pelo amor de Deus. Então, não importa o que você passou, o que importa é onde você pode e vai chegar no poder do nome de Jesus. Porque José, sabe o que é isso? Teu irmão falar assim, porque você contou um sonho, hein, gente? Você contou um sonho, e aí ele falou, ele é sonhador, então peraí, vamos matar. Não, não mata não, colocou lá. Sabe o que é você sair de uma vida de playboy, uma vida que você tinha tudo dentro de casa para ser vendido como escravo? Mas ele não ficou amargurado. Por quê? Porque ele tinha Deus no coração dele. É isso que a gente precisa de ter, é Deus no nosso coração. Meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, fulano fez isso comigo, me abusaram. O que foi? Eu perdi tudo. Não importa, Senhor, vem para o meu coração. Está doendo, está machucado. Eu não sei nem como que o Senhor vai fazer isso, mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer. E eu só preciso que o Senhor me ajude. E José foi para a casa de Potifar. E ali a mão do Senhor foi com José. Chega ali quando ele está bem. O que acontece? A mulher fala que ele era o tarado do Egito. Queria pegar ela. Não é para ficar desgostoso da vida? Não é para você falar também tudo não dá certo, então não quero mais saber de Deus, não. Para que eu vou servir a Deus? Quanto mais eu sou fiel, quanto mais... Mas olha bem, o que Deus estava fazendo. Se aquela mulher não fala isso dele, ele estaria lá na casa de Potifar até hoje. É como eu e você. Se a gente não passa uma adversidade na vida, não eleva o nosso nível. Por que nós estamos mudando de nível? Porque vem uma situação. Por que às vezes lá no seu emprego, alguém se levanta e fala assim, não gosto dela. Vou trabalhar para ela ser demitida. E quando está trabalhando para você ser demitida, é porque Deus vai te dar algo melhor. Porque aquilo ali já deu para você. O que a gente precisa mudar é a nossa mente de escassez para ir para uma mente de abundância. Mas a gente vê desgraça em tudo, a gente vê problema em tudo. Não vê eu. Um comentário, meu Deus, chata é você, palhaça. Estou aqui na minha rede social e você só sem educação, vindo para cá. Tenho que fazer, não? Sabe o que é? Você está aí com inveja de mim. Porque um tempo atrás, quem eu era? Aquela mulher que levantava assim. Vocês não ouviam nem minha voz, não sabiam nem se eu tinha dente na boca, porque eu não ria. Pois é. Mas Deus mudou minha história. Deus mudou a minha história. E aí eu te pergunto, o que eu tenho melhor do que você? Nada. Nós somos todos iguais para o Senhor. Não existe nada que eu faça que Ele possa me amar mais ou me amar de menos, como você. Ele não gosta que a gente fale um dos outros, sabe por quê? Porque o Pai é nosso. Você gosta que fala? Eu não gosto que fala dos meus filhos. Eu posso falar, eu posso esculachar eles, mas não gosto que fala. Eu sei o que está de errado, mas eu não gosto. Deus é a mesma coisa. E o mais interessante é que José, ele vai passando por aquelas fases ali, ele vai avançando, e ele sobrevive ao processo. E ele chega a governador do Egito. Deus quer te dar governo.
Deus quer te dar autoridade, Deus quer te dar discernimento, mas a primeira coisa que você precisa governar é a si próprio. O dia que você tiver domínio de si próprio, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Porque foi assim comigo. Eu estou te contando de algo que eu vivi, não é algo que eu estou lendo só na palavra de Deus, não. Eu decidi governar, eu ousei a governar, eu ousei a mudar a minha história. A minha história dizia, você vai ser suicida igual a tua mãe, que já tentei também. Mas hoje em dia, eu tentar é ruim, hein? Sai fora. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. O que a gente precisa é encontrar a nossa identidade no Senhor. Sabe, a gente precisa muito de trabalhar isso no Senhor. Tem muitas pessoas vivendo como Jacó e Esaú. Jacó, Deus já tinha liberado uma palavra sobre ele. Mas ele achou que ele só seria abençoado se ele falasse como Esaú, vestisse a roupa de Esaú e dissesse que era Esaú. Quantas pessoas hoje em dia olham e falam, eu tenho que ser igual a pastora Elaine, que agora nem é pastora, né? Perdão, é bispa. Eu tenho que ser igual a bispa Elaine. Eu tenho que ser igual a Mary. Não. Existe uma porção dentro de você que, adicionada à minha, adicionada dela, vai gerar um grande banquete que vai alimentar uma multidão de famintos, mulheres e homens aflitos e necessitados, que é no conjunto, na força da unidade, é que vai gerar. Você pensa que você não é nada, que você não é ninguém, você pensa que você não é abençoada, mas Deus, Ele vai te usar dentro da tua esfera, dentro do seu jeito de falar, de vestir, de andar, de se comunicar, é do seu jeito. Se Ele quisesse um monte de Mary, Ele tinha feito. Se Ele quisesse um monte de bispa, Ele tinha feito um monte, do jeitinho dela. Mas não, Ele fez variedade, e somos únicas. E o que a gente precisa entender, que o mundo tem torcido isso. Hoje em dia, tantas pessoas nesse mundo superpovoado, pessoas capacitadas, pessoas habilidosas, que quando a gente olha para elas e fala assim, eu vou passar vergonha, me metendo a fazer, faz, você sabe por quê? Porque na medida que você for fazendo, você vai aperfeiçoando. Eu tive em Tucuruí agora, e tive em Marabá. A pastora falou assim, Mary, eu vou falar, eu não te reconheci não. Que é isso, menina? Você mudou demais? Outra coisa, a tua palavra em 2018 foi uma e hoje está sendo outra. Foi um salto muito grande. Quem nasce grande, gente, é monstro. Aprenda isso. Vá devagarzinho, vá fazendo, vá exercitando, que aquilo ali Deus vai aperfeiçoando. Quantas vezes eu falei, não vou falar nada. Por quê? Sou besta, eu vou falar. Olha o Cláudio como é que prega. Cláudio é Cláudio. Se Deus quisesse um monte de Cláudio, Ele tinha feito vários Cláudio. Mas eu e você somos únicos. Então a gente precisa olhar para dentro de nós, o que está aqui, qual é a porção que está dentro de mim. Porque eu vou ter coragem para fazer coisas que muita gente não tem. Mas talvez um de você que está aí sentado, você vai ter coragem para fazer coisas que eu jamais faria. Então existe algo dentro de você, você só precisa descobrir e colocar isso para fora. E como é que você vai descobrir? Indo, fazendo, quebrando a cara. Muitas vezes é assim. Então, nós precisamos, para vencer, passar pelo processo. E precisamos agora de entender que processo é um meio
personalizado para te levar ao sucesso. Vamos repetir essa que ficou boa? Ó, processo é um meio personalizado para te levar ao sucesso. Aquilo que aconteceu na minha vida, eu contando para você, talvez não vai resolver o seu problema. Por quê? Porque existe algo personalizado para você. A vida não é uma receita de bolo que você diz 4 ovos, 6 ovos, 8 ovos, 2 xícaras de trigo, mais 2 de leite. Não, a vida não é assim. Você vê que muitas pessoas que às vezes você dá a mesma receita, ela vai fazer a receita e sai diferente. É o jeito de bater, é o tempo, a maneira que ela faz é diferente. Então, o que a gente precisa entender é que aquilo que funciona para um, nem sempre vai funcionar para o outro. E você vai precisar se descobrir, você vai precisar de analisar e ver o que vai funcionar para você. O que você não pode é ficar paralisada. O que você não pode é fazer com que a situação te engula a tal ponto que você paralise e você não avance. Porque Deus é contigo e você precisa de reagir. Outra coisa muito forte que a gente precisa entender, e é por isso que precisamos ter a nossa identidade em Cristo, que a gente não tem que ficar copiando outras pessoas. Fulano vai falar de uma forma, fulano canta de uma forma, o outro ora totalmente diferente do seu, mas isso não significa que o seu não está bom. O que significa que você precisa descobrir a sua fórmula. Você precisa descobrir a maneira com que vai ser feito, com que você vai conseguir alcançar o objetivo. E isso você vai descobrir geralmente gerando intimidade com Deus. Você conversando, você buscando conhecimento. Gente, depois que eu entendi que conhecimento ele pode ser adquirido, a minha vida tem mudado. Porque ninguém nasce sabendo. O que a gente precisa é ter disposição para buscar conhecimento e aplicar esse conhecimento. Porque conhecimento não aplicado, ele se torna ineficaz em nossas vidas. E a gente precisa estar aplicando esses conhecimentos. Então, processo é um meio personalizado que vai te levar ao sucesso. Você não vai conseguir ter sucesso se você não descobrir qual é a sua personalidade, de que forma você vai fazer, como você vai alcançar isso. Você vai ter o seu método de fazer e que exatamente vai dar certo, ok? Outro, e eu já estou indo para o encerramento. Referências são pessoas que podem nos inspirar durante o processo. Bom, da forma que aconteceu comigo, igual eu, por exemplo, eu saí de casa, estava chateada, eu não queria ir, fui obrigada para um congresso e cheguei lá e falei assim, até que esse congresso está bom. E foi legal, e ali uma chave virou na minha vida. Às vezes você não vai para um congresso para a chave virar na sua vida. Às vezes você vai ouvir uma palavra. Às vezes eu estou falando algo aqui com você que você falou, caramba, nunca pensei nisso. E vai acontecer. Então, o que você pode fazer é buscar inspirações e entender que o seu é personalizado. Não tente fazer como aquela pessoa, não tente imitar uma receita de bolo, porque não vai fluir. Porque Deus, Ele muda as configurações. O novo de Deus, Ele está sempre se renovando a cada dia. Isso me faz lembrar de Moisés. Moisés, quando tira o povo do Egito, o povo começa a reclamar na cabeça dele e começa a falar, se você nos tirou do Egito para simplesmente nos matar aqui. Mas o que Deus estava fazendo? Deus estava testando o povo. Deus estava colocando limite sobre o povo. Quando Deus arranca o povo do Egito, o que Deus estava falando? Olha, eu sou poderoso para arrancar vocês dessa servidão. Eu sou poderoso para arrancar vocês. Eu sou o Deus que faço milagre e agora vocês estão aí. Qual é a parte de vocês agora?
Era para o povo fazer o quê? Ter gratidão, clamar, buscar. E o que o povo fez? Murmurou. Ah, eu tenho saudade da cebola, eu tenho saudade do pepino, eu tenho saudade disso. Gente, vamos parar de murmurar. E Deus diz para Moisés: Moisés, bate na rocha. E Moisés bateu e saiu água. E da outra vez que houve murmuração novamente, Moisés, toca na rocha. E Moisés vai lá e bate. Por quê? Porque Moisés estava na configuração antiga. O que você passou, você vai. Não significa que você vai passar da mesma forma. Você precisa ampliar a sua visão e configurar. Porque Moisés estava na configuração antiga. E nessa configuração antiga, fez com que ele não entrasse na terra prometida. E nós ficarmos em configurações antigas, vai nos impedir de tomar posse da terra prometida. Então que o Senhor nessa noite abra nossa visão, nosso entendimento e principalmente nos dê capacidade para entender que muitas coisas estão nas nossas mãos. Porque Deus não quebra princípio. Se eu não tivesse decidido mudar de vida e não tivesse aplicado força, energia, determinação, foco nisso, eu estaria até hoje orando para o Cláudio mudar de vida, para os meus filhos mudar de vida, porque eu achava que eu já vim pronta. Eu achava que eu falava outro idioma dentro da minha casa e eles não conseguiam me entender. E sendo que quem estava totalmente errada era eu. Mas o dia que eu consegui entender isso, que eu mudei a configuração, a minha vida tem andado, a minha vida tem prosperado. E eu quero dizer para mim e para você, Deus tem coisas grandiosíssimas aguardando por nós. Nós sabemos que a Bíblia já relatava dos dias maus, mas sempre há um escape para o verdadeiro e fiel cristão. Deus, Ele vela pela sua palavra. Nenhuma da palavra do Senhor, ela pode ser violada, ela pode ser quebrada, porque Ele não muda o caráter dEle. Ele é o Pai das luzes que não muda. Não é com você e comigo que Ele vai mudar. Então, que nessa noite, nós possamos entender que sucesso é consequência de um processo. Vencedor é aquele que sobrevive ao processo. Processo é um meio personalizado para te levar ao sucesso. Referências são pessoas que podem nos inspirar durante o processo. E não que nós devemos imitar, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado, cada um tem algo específico dentro de você. E Deus está te convidando nesta noite para viver o extraordinário, o espetacular, porque eu tenho vivido e vou viver muito mais. Eu acredito que em 2022 vai ser o ano que vão se ouvir falar muito a meu respeito. Porque eu estou com os meus sonhos, os meus projetos, eu sei que isso tem um preço a se pagar, porque isso não é de graça. Como José não foi governador do Egito de graça, ele pagou para estar naquele posto, ele pagou um alto preço. Mas eu prefiro pagar um alto preço e viver o melhor tempo da minha vida, do que viver tendo uma vida medíocre, com medo de avançar, medo de não conseguir, medo do que as pessoas podem falar se eu fracassar, e pensando sempre, poxa, como seria se eu tivesse avançado? Como seria se eu tivesse me posicionado diferente? Como seria? Eu quero, quando eu descer à sepultura, eu quero deixar marcas, e marcas positivas na vida das pessoas.
Eu quero deixar a memória de uma mulher que foi um mulheraço, uma mulher que lutou, uma mulher que a vida disse para ela: não, você não vai vencer, você não vai avançar, você vai ser traumatizada, você não vai ter família, você não vai ser ninguém. E ela decidiu que ela ia mudar a história da vida dela. Sabe por quê? Porque os céus já estão abertos para nos contemplar, para nos favorecer. Cabe a nós tomarmos uma posição, nos decidirmos. Cabe a nós, porque o Senhor já liberou a palavra. O que precisamos é buscar entendimento. O que precisamos é buscar a palavra de Deus, colocar no nosso coração. Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvir a minha voz, bendito sereis. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Note que o lugar não faz diferença. É no campo, é na cidade. As bênçãos vão te perseguir. As bênçãos vão recair sobre você. Tem pessoas pensando que ela precisa ir lá para os Estados Unidos para mudar de vida. Tem pessoas que pensam que pode mudar lá em Portugal. Não é o lugar, é com quem você está. Decida ler a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Decida se lavar, se purificar com a palavra de Deus, que ninguém e nada poderá te impedir. Amém? Glória a Deus. Antes de entregar a palavra, eu quero orar por você. Eu quero estar aqui declarando e profetizando com a mesma unção que um dia eu fui curada, de dentro para fora. E eu tive um entendimento que as coisas não iriam acontecer se eu não me posicionasse, se eu não parasse de fugir. Eu quero orar com você, para que Deus te dê essa unção de encorajamento, te dê uma unção de restituição, por tudo aquilo que foi perdido, que foi danificado, e que você possa avançar, que você possa viver o melhor tempo da sua vida, e que você possa retornar, talvez para ser humilhada sim, mas que seja a última humilhação da tua vida. E que a partir dessa humilhação, você vá viver o melhor tempo. Que você possa ser mãe de multidões. Que você possa ter seu nome escrito, não só no livro da vida, mas na mente de pessoas que falaram: ela é um mulheraço, ela mudou a minha história, através da inspiração que ela foi para a minha vida, eu sou a mulher que eu sou hoje. Seja um agente de boa notícia, seja uma mulher que se entrega ao Senhor, e até mesmo um homem também, que você possa ser bênção. Amém? Então fique de pé, que eu quero orar com você. Eu quero estar profetizando isso sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui. Em nenhum sonho meu, nem nos meus sonhos dourados, eu imaginava que um dia o Senhor me levantaria para falar dessas histórias tristes que eu já passei, mas que eu sobrevivi. E que hoje eu estou, Senhor, sendo uma mulher de sucesso, porque eu decidi que os fracassos do meu passado, os fracassos dos meus pais, não iriam ditar o meu futuro. E aqui eu quero, Senhor, estender a minha mão, e eu quero profetizar. Eu quero estar declarando uma unção de conquista sobre a vida do teu povo, uma unção de renovo, uma unção de restituição, por tudo aquilo que foi perdido, por tudo aquilo que foi danificado. Que se levante homens e mulheres compromissados contigo, que se levante homens e mulheres, que as escamas dos olhos caiam, para que eles possam enxergar o Deus que os vê, o Deus que tudo pode, o Deus que muda a sorte daquele que decide caminhar contigo.
como José decidiu caminhar, como Raabe decidiu caminhar, como Agar decidiu ser obediente. Senhor dos exércitos, eu sei que tu se faz presente aqui nesta noite, então libera cura, cura interior, libera, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, uma cura, Senhor, cura da alma, libera uma força, Senhor, para que eles possam avançar, e que eles não possam olhar para aquilo que aconteceu, mas que eles possam olhar para aquilo que tu poderá fazer. Eu quero estar declarando agora, Senhor, essa cura, que eles sejam envolvidos agora numa atmosfera de cura, de milagre, de sobrenatural, e que a tua mão forte e poderosa seja com eles, pelo poder do nome de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta: se tem alguém aqui que está desviado do caminho do Senhor, se você quiser voltar para o Senhor hoje, se você quiser recomeçar, fala: Senhor, até os dias de hoje, eu não conseguia te enxergar da maneira que o Senhor viu, que eu passei por tudo aquilo, mas se eu estou de pé, porque o Senhor me sustentou. Você que já ficou triste com o Senhor, se decepcionou com Deus, porque Deus, Ele não decepciona ninguém, nós é que nos decepcionamos com Ele. Ele está aqui e Ele quer se apresentar para você da maneira que Ele realmente é. Ele quer te convidar a sair das margens do rio e começar a entrar e a mergulhar em águas profundas. Há alguém nessa noite? Se há, levante a sua mão. Levante a sua mão e volte para os caminhos do Senhor, porque o Senhor tem coisas grandes para você, em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu sou grata a Deus por ter chegado até aqui, por ter falado tudo isso com vocês. Que as bênçãos do Senhor e o favor de Deus recaia sobre a vida de vocês. Viva o espetacular de Deus.